Esta é a nossa terceira mensagem da série Natal da Reconciliação. Nós vimos semana passada que o apóstolo Paulo, ele disse: dos pecadores eu sou o principal. Vimos que Jesus veio para salvar o perdido e vimos de que somos salvos. E hoje também temos uma proposta para a igreja. Natal, tudo se fez novo. Natal, tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo de número 5, o verso de número 17. E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Vou pedir para a igreja fazer a leitura de acordo com o telão, vamos lá? Assim. Amém. Quando Jesus veio a esse mundo, a intenção dele não era melhorar a minha vida, mas transformar a minha vida. Jesus não veio para remendar, mas ele veio para restaurar aquilo que se havia danificado. Deus criou o homem, sua imagem, e esse homem então, desobedecendo a Deus, caiu no pecado, e desde Adão a humanidade, diz o profeta Isaías, que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então havia esta separação entre a humanidade com Deus, esta separação, esse abismo chamado pecado. E Jesus então vem para resolver essa situação. Ele não veio para melhorar a nossa vida, mas ele veio sim para nos transformar. E quando esse texto fala sobre se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Isso fala da alegria da restauração. Quando pensamos sobre restauração do ponto de vista humano, está se falando de algo que foi danificado, da mesma forma, como falamos aqui, porém, algo que acaba perdendo valor. Pergunte a alguém, por exemplo, que negocia automóveis, um carro, quando é danificado e precisa sofrer uma reforma, já se perde o valor, já não é mais original. Então esse carro aqui já sofreu grandes avarias e por conta disso o valor dele, o valor de mercado, teve uma depreciação. Então, quando se trata de reforma do ponto de vista humano, estamos falando de algo que perdeu o seu valor. Mas nós podemos desfrutar da alegria da restauração, porque o restaurador nada mais, nada menos do que Deus, o nosso Criador. Então ele perfeitamente pode mudar essa história ou a nossa história. E há uma alegria quando a restauração acontece. Existem frases de efeito, frases talvez ou motivacional ou coisas que o valham, que dizem assim: um relacionamento que foi danificado não pode jamais ser restaurado, é como um copo que foi quebrado e nunca mais será o mesmo.
ou coisas semelhantes, né? Então se fala sobre isso, de algo que foi danificado, e por ter sido danificado não pode mais ser restaurado, e se o for restaurado não será como era uma vez, ou de uma maneira perfeita, mas sempre terá a característica de algo restaurado. Bem, se isso tiver base bíblica, então nós precisamos rever a razão pela qual Jesus veio a este mundo. Porque o Natal da reconciliação fala de uma harmonização daquilo que ficou desarmônico, de algo que foi estragado, algo que foi danificado. E o Senhor veio para trazer esta restauração. O profeta Isaías também, ele diz, no livro de Isaías, capítulo 53, o verso de número 11, versículo 11, ele diz que o Senhor, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Ele verá o trabalho de restauração que foi feito, ele vai dizer, ficou melhor do que no início. Ficou melhor do que o original. O Salmo de número 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo, o povo ficou como quem sonha, cheio de alegria. Por quê? Porque houve uma restauração. E o Natal traz a alegria da restauração. Aquilo que se havia perdido, aquilo que havia sido danificado, aquilo que foi prejudicado pelo pecado, por más escolhas, por más decisões, vem o Senhor. A Bíblia fala que Jesus veio habitar entre os homens, que Jesus se fez homem e habitou entre nós. E estando conosco, Ele atraiu sobre si, Ele levou sobre si o nosso pecado, para que em Jesus tudo se fizesse novo. Se alguém está em Cristo... Ah, não, pensei que se alguém estivesse em Cristo, essa pessoa já não existiria mais, porque não tem como restaurar. Não, ele é uma nova criatura. Teve esse processo de restauração, feito através do sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, feito através da oferta de Deus para a humanidade, que Jesus, o seu Filho, sendo Deus junto com o Pai, a Bíblia diz que Ele se esvaziou de si mesmo, Ele abriu mão de toda a sua glória para estar conosco, para restaurar a nossa vida. E como diz o profeta Isaías, quando ele olha para mim, quando ele olha para o seu povo, para a sua igreja, valeu a pena. É o fruto do penoso trabalho. É quando uma pessoa se empenha por fazer algo, você vai fazer a limpeza no terreno da sua casa, por exemplo, e quando termina, você tem aquele prazer de olhar, concluir, ficou bom, né? Essa restauração agora sim vale a pena até olhar, dá gosto. Assim o Senhor tem esta alegria quando Ele olha para ti e diz, valeu a pena eu ter ido à terra, eu ter ido entre os homens sofrer, e nós sabemos toda a trajetória, os flagelos que Jesus experimentou. Para quê? Para que houvesse essa reconciliação, para que houvesse esta restauração. Qual o valor desta restauração? Irmãos, algo que foi danificado, como eu utilizei o exemplo de um carro que será restaurado e ele sofre uma depreciação, assim também o ser humano, por conta do pecado, estava
escravo do pecado, e já agora o que pairava, o que paira sobre a humanidade, o que fica sobre a humanidade é o peso do pecado. E me ajude agora o que diz a palavra do Senhor: o salário do pecado é a morte. E o texto continua dizendo: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, sabemos que pairava sobre a humanidade o peso do pecado. E por conta do pecado, agora o ser humano já não tinha mais valor, era escravo do pecado, condenado à separação eterna de Deus. Assim, existem pessoas que vivem hoje dessa forma, sem ter a boa nova do Natal, sem saber que o Natal traz essa reconciliação, e sem saber o valor de algo restaurado. Faço uso mais uma vez desse exemplo que lhes dei para lhes fazer esse comparativo. Se um objeto restaurado perde o seu valor, o ser humano, quando restaurado, fica melhor do que antes. É o que a palavra do Senhor nos diz. Ageu capítulo 2, versículo de número 9, diz: a glória da segunda casa maior do que a da primeira. Irmãos, esse texto de Ageu, capítulo 2, é tão interessante. Tento fazer um resumo agora, capítulo 1, capítulo 2. No capítulo 1, o povo de Deus, o profeta, aliás, um profeta, ele não é a mensagem, ele traz uma mensagem, traz a mensagem de Deus. E o profeta estava dizendo: vamos trabalhar na restauração do templo. O templo que havia e que eles conheciam, o templo de Salomão, só no altar, no templo de Salomão, tinha aproximadamente 600 quilos de ouro. Estou falando de Antigo Testamento. Era algo realmente muito impactante para quem conhecia, para quem conheceu. E agora, no livro de Ageu, o povo estava se reunindo para reconstruir o templo, e os jovens olharam a planta da restauração do templo e ficaram muito felizes, e gritavam jubilosos: o templo será reconstruído. A alegria estava tomando conta. E os mais velhos, aqueles que conheciam o primeiro templo, eles choravam. E a Bíblia diz que houve uma mistura do choro que os idosos tinham e da alegria que os jovens tinham. E a alegria dos jovens começou a desvanecer, eles começaram a se entristecer, porque eles olhavam os mais velhos dizendo: esse templo nem se compara com o primeiro templo, aquele que nós conhecemos. Aí Deus usa o profeta Ageu dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E qual era a razão de que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira? Porque a presença de Deus estaria com eles. A glória da segunda casa fala de uma pessoa que está em Cristo. O texto que li com os irmãos inicialmente diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, o Senhor estava falando através do profeta Ageu. Hoje, nessa noite, eu lhes falo conforme a palavra do Senhor de 2 Coríntios, que a restauração, quando Deus coloca a mão para restaurar uma pessoa, o valor dessa pessoa agora é multiplicado muitas vezes. Se uma pessoa é convertida, se alguém está em Cristo, e compara a sua vida agora em Cristo e como ela era antes, olha, valorizou e muito. Antes era uma pessoa maldizente, antes era uma pessoa escrava de vícios,
antes era uma pessoa amargurada, antes era uma pessoa vazia de si mesmo, seca, oca nos valores, não havia alegria, não havia razão para viver, não havia propósito de vida. Mas quando Cristo entra na vida de uma pessoa, a alegria de Cristo passa a reinar. A pessoa que antes era escravizada do pecado, agora era livre, ela pode cultuar ao Senhor, ela pode ser instrumento nas mãos do Senhor. Então valorizou essa pessoa. E quando nós vemos Natal, tudo se faz novo, porque de fato esta é a proposta do Natal. O valor da restauração é significativamente alterado. Para o mundo, a restauração fala, ou a reforma fala de algo que perde-se o valor. Para Deus, quando há uma restauração, a pessoa agora sim tem o verdadeiro valor, porque ela recebeu a oferta de Deus em Jesus Cristo. Natal, tudo se faz novo. Qual o tempo de restauração? Quem já fez uma reforma sabe que, em geral, a reforma ela demora mais do que construir algo. Quando você vai construir algo do zero é uma coisa. Quando o ser humano foi criado num dia, mas o processo de restauração, note que eu usei a palavra processo. Restauração é um processo. A pergunta que lhes faço nesse momento do sermão é: você está disposto a aguardar o processo da restauração na sua vida? Há pessoas que estão sendo restauradas no caráter, outras pessoas estão sendo restauradas no casamento, na família, com filhos, vícios. É um processo. É um processo. E quando nós olhamos para a palavra, nós precisamos lembrar isso. Estamos dispostos a aguardar a conclusão desse processo? Imagina, tenta lembrar Jó, o processo que ele enfrentou. Ele servia ao Senhor e de repente as notícias começaram a chegar sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre os seus bens, e ele passou um período grande de sofrimento, de dor, de angústia. Mas quando ele foi restaurado, nós vemos lá em Jó, capítulo 42, versículo do número 5, ele disse: antes, Deus, eu te conhecia apenas de ouvir, agora os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. Ele permaneceu no processo. A restauração na sua vida é um processo. Esteja disposto, preparado para aguardar. Tem pessoas que clamam ao Senhor por restauração numa determinada área, e o Senhor começa a agir, e há pessoas que desistem no meio do processo. Fique firme, aguarde. Filipenses capítulo 1 e o versículo do número 6 diz que aquele que em vós começou a boa obra, ele há de completá-la até ao dia de Cristo. Portanto, um cristão, ele está em constante reforma, constantemente sendo santificado, sendo curado, sendo liberto das amarras do pecado, daquilo que nos prendia, das consequências do pecado. Permaneça firme nesse processo. E por fim lhes falo: o valor da reforma, o valor da restauração, o valor maior, não é do objeto restaurado, mas do restaurador.
Quem é o restaurador? Jesus. Eu quero relembrar aos irmãos o texto que li inicialmente, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O texto nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então essa restauração só é possível em Cristo. Existem pessoas que procuram restauração da sua vida, fazendo, por exemplo, meditação, e encontram talvez algum alívio para a sua alma, naquele momento de relaxamento, que relaxa tal, mas acontece que o ser humano é um ser completo, espírito, alma e corpo. Então eu digo aos senhores, eu digo à igreja, aos amigos que aqui estão: pare de buscar restauração em qualquer outra fonte, porque se alguém está em Cristo, esse alguém é uma nova criatura. É somente Cristo que pode restaurar a sua vida, somente Cristo que pode restaurar a sua história, somente Cristo pode restaurar a sua família, somente em Cristo. Lembram? No livro de Jeremias, capítulo 18, nos conta a história de um homem que o Senhor disse a ele: desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. E a Bíblia nos fala de que aquele homem, ele desce até a casa do oleiro e ele vê um vaso de barro que aquele oleiro estava fazendo, e que em algum momento na história aquele vaso de barro se quebrou na sua mão. Um processo que foi interrompido, porque não é o problema do oleiro que não soube fazer o vaso, mas o vaso por alguma razão se quebrou. E aí o Senhor disse: pega agora esse barro, joga fora, porque uma vez quebrado não tem mais como restaurar, é isso? Não, né? Claro que não. Então parem de, se alguém faz isso, né, de reproduzir frases batidas, jargões humanos sem nenhuma base bíblica, de dizer que aquilo que foi quebrado não pode ser restaurado, porque a palavra do Senhor fala a todo momento de restauração, porque Ele é o restaurador. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas, as coisas ficam no passado, e o Senhor diz: tudo se faz novo. Eu careço tanto desse texto, e com alguns irmãos eu tenho repartido também o que diz. Não está proposto, não está no telão, mas na sua Bíblia está. O versículo anterior a esse é o versículo 16. Nós lemos o versículo 17, mas olha o que diz o versículo 16. Assim que daqui por diante, irmãos, só vamos fazer uma pausa aqui. O apóstolo Paulo estava fazendo uma conclusão aqui. Ele estava enfrentando uma situação e ele diz assim: eu tomo uma decisão. Que tal essa noite uma decisão em Cristo? Assim que daqui em diante, ou daqui para frente, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Daí vem o versículo 17, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deixa eu tentar explicar melhor para que não paire dúvida para ninguém. O apóstolo Paulo estava falando que você me conhece, e você me conhecendo, conhece talvez alguma qualidade minha, mas também conhece defeitos meus.
E quando eu olho para você e lembro os teus defeitos, a minha tendência é me tornar um acusador. Você, hein? Eu lembro direitinho, há 10 anos atrás, o que você me falou. Lembro do lugar onde nós estávamos. Lembro a roupa que você usava, o tom de voz que você usou. E eu não esqueço, fazem 10 anos, fazem 15 anos, fazem 20 anos, fazem 30 anos, mas para mim parece que foi ontem. Eu não esqueço. Já viu isso? Claro que já. Claro que já. E o apóstolo Paulo, ele estava assim, ele foi traído, ele foi abandonado, pessoas o deixaram. Tem um versículo da palavra que ele diz: todos me abandonaram, vírgula, porém eu não estava só, o Senhor estava comigo e me deu vitórias. E agora nesse versículo ele diz: eu faço uma resolução, eu decido a ninguém mais conhecer segundo a carne. Se você conheceu o Gilberto que te decepcionou, tenta olhar para ele agora com os olhos de Deus, porque se alguém está em Cristo, agora é uma nova criatura. Mas a velha criatura ainda está latente na minha mente, então o problema está contigo. Renova, Senhor, a minha mente, tira os sofismas da minha mente, os enganos, as fortalezas que estão tentando sufocar a minha mente. Sabe por quê, irmão? Vou falar uma novidade antiga. Novidade antiga. Você não é perfeito. E sabe o que mais? A pessoa ao seu lado também não é. E não o sendo, infelizmente, cedo ou tarde, vou te decepcionar em algumas coisas. E você a mim. E se são coisas que houveram reconhecimento, arrependimento, eu preciso dizer: Senhor, não sou melhor do que o Senhor, não sou melhor que a sua palavra. Se a sua palavra assim diz, é assim que eu quero viver. De hoje em diante eu decido a ninguém mais conhecer segundo a carne, nem a Cristo, porque o apóstolo Paulo estava dizendo: Cristo veio a esse mundo em carne, e nem a Ele eu quero agora ter essa referência, porque se alguém está em Cristo, esse alguém é o quê? Mas e a velha criatura que está aqui na minha mente? Renova, Senhor, renova a minha mente. Eu não quero, porque, irmãos, se nós vivermos com fantasmas do passado, nós ficaremos tão isolados, porque ninguém vai prestar. Ninguém é tão bom quanto você, e daqui a pouquinho você vai perceber: nem eu me suporto. É verdade, irmãos. Já lhes falei, e uma prova disso é quando você está sozinho, o que é que você faz? Uma autoanálise? Não, deixa eu ver a vida dos outros. Pega o celular, deixa eu dar uma olhadinha na rede social daquele lá, daquele outro. Olha ali que tá... Porque eu não me aguento, não me suporto, eu preciso estar olhando para outros. Sempre o Senhor Jesus falou isso, que nós temos facilidade em encontrar um cisco no olho do irmão, menos a trave que está no nosso próprio olho. Então esse texto fala da restauração e fala do restaurador. O Senhor é aquele que restaura, porque no passado, irmãos, nós buscávamos de muitas coisas, como pessoas buscam em meditação, outros buscam no vício, outros buscam nos relacionamentos sexuais, desregrados, fora do princípio da palavra. Lembram da mulher samaritana? A Bíblia fala de que ela estava de parceiro em parceiro, de relacionamento em relacionamento, buscando uma resposta, até que Cristo a encontrou e ofereceu a ela a água da viva. E ela
conhecendo pessoas segundo a carne, disse: como o Senhor, sendo judeu, vem falar comigo que sou uma samaritana? O Senhor é homem, eu sou mulher. Homem e mulher, e em especial samaritano e judeu, não se falam. Eu conheço o Senhor, a história, eu estou vendo uma barreira que existe entre nós. E o Senhor olha para aquela mulher e disse: se você conhecesse aquele que está falando contigo, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Então, irmãos, quando nós olhamos para isso, nós vemos que o Senhor é aquele que restaura todas as coisas e tem alegria na restauração, e aquela pessoa que é restaurada também se alegra por ter sido restaurado. E sabe do que mais? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a glória seja do tesouro, do Senhor, e não do vaso, que sou eu. Eu sou um vaso de barro. Então, se há algum valor em mim, é Cristo. Cristo em mim. Se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criatura. Então, queridos irmãos, o Senhor, Ele veio para mudar a nossa história, Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos curar, Ele veio para nos salvar. O Natal fala que em Cristo tudo se faz novo. Porque o Natal fala de Jesus, e Jesus veio a esse mundo para salvar uma humanidade decaída, corrompida, e Ele veio reconciliar, restaurar, harmonizar novamente o homem com Deus. Havia um problema entre eu e Deus, e esse problema entre eu e Deus chama-se pecado, e Jesus veio para tirar o pecado que me separa ou separava entre eu e o Senhor. Então, meus irmãos, Cristo veio para nos salvar, veio para te salvar. Seus olhos, deixa Deus trabalhar no seu coração nesse momento, porque você pode estar neste exato momento decidindo: não quero mais conhecer as pessoas segundo a carne, eu quero conhecê-las ou vê-las com os olhos de Deus. Porque eu sei que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O profeta Ageu disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O profeta Jeremias viu o oleiro fazendo o vaso, e a Bíblia diz que o vaso se quebrou. E a Bíblia também diz que o profeta Jeremias viu que o oleiro pegou novamente o barro e começou a trabalhar. Começou a trabalhar fazendo um vaso novo. Tudo se faz novo. E a Bíblia diz: segundo bem lhe pareceu. E o Senhor disse: eu não posso fazer o mesmo contigo, ó casa de Israel. O Senhor deseja transformar a sua vida. Israel disse não. O plano do Senhor era transformá-los, assim como o oleiro faz com o barro. E você, o que responderá ao Senhor? Sim, eu estou em Cristo. Sim, sou nova criatura. A minha mente é renovada no Senhor. E eu quero olhar as pessoas com os olhos do Senhor. Olhos de amor, olhos de compaixão. Porque no Natal o Senhor restaura todas as coisas e tudo se faz novo.
Nós estamos encerrando 2023. Novo ano já está desenhado por Deus para nós. E você deseja entrar nesse novo ano carregando coisas ruins do passado? Fica tão pesado, é um fardo pesado demais, que o Senhor sabe que nem eu, nem você não conseguimos prosseguir carregando esses fardos pesados. O apóstolo Paulo também chegou a essa conclusão. Ele disse: de hoje em diante eu decido, não quero mais conhecer a ninguém segundo a carne. Senhor, quando eu olhar para o meu irmão, quando eu olhar para a minha irmã, Senhor, renova a minha mente para que eu possa olhá-los com os olhos do Senhor, porque no Natal, a mensagem do Natal diz que tudo se fez novo, e eu não posso compactuar com aquilo que é do passado. Eu não quero estar carregando mágoas. Sabe o que a palavra do Senhor fala sobre a raiz da mágoa, da amargura? Uma pessoa magoada, ela contamina muitos à sua volta, é o que diz a palavra. E o Senhor não quer isso para você e nem para ninguém. Decida. O apóstolo Paulo decidiu: de hoje em diante eu decido. Esse ano de 2023 está encerrando e eu não quero estar carregando um peso. Senhor, me ajuda. Sim, nós cantamos, e peço que, se possível, cantemos novamente. Ele veio para te salvar. Salvar de uma mente que fica, quantas vezes a nossa mente fica travada no passado, coisas aconteceram no passado e tentam nos fazer prender. Olha, desde esse acontecido, minha vida, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eu falo com palavra ou com voz firme, para que fique bem firme na tua mente, no teu espírito. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Toda a igreja, eis que tudo se fez. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo se fez, porque Ele vem para te salvar.